E aí, pessoal, na aula dessa semana a gente vai ver então perda de carga, tá? E o nosso objetivo da aula vai ser determinar, né, o L equivalente sobre D para cotovelos, 90 graus, e traçar o gráfico de F em função de Reynolds para escoamento em uma tubulação. Eu deixei lá para vocês, no PVA-NET Moodle, um vídeo, né, que mostra um experimento para determinar então esse comprimento, né, L equivalente sobre D para cotovelos 90 graus. Então a gente tem aqui 20 cotovelos, tá, 90 graus. Eu vou ter aqui um ponto de tomada de pressão aqui no início do meu escoamento, que vou chamar de ponto 1, e tenho aqui um ponto 2 no final do meu escoamento. Tá? Então a gente vai ter uma bomba, tá, que vai fornecer aqui uma vazão Q, né, para esse meu escoamento. A gente pode variar então essa vazão e verificar qual que é a diferença de pressão, né, entre os pontos 1 e o ponto 2. A diferença de pressão a gente pode determinar aqui por essa diferença de alturas. Bom, então a gente pode lembrar, né, lá da mecânica dos fluidos que a gente pode então fazer um balanço de energia. Eu posso falar que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais G Z1, então a energia no ponto 1, menos a energia no ponto 2, que é P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais G Z2, vai ser igual à nossa perda de carga. Nesse caso, a gente só tem a perda de carga menor, então aqui é o nosso HLE. Bom, como a área da seção transversal é a mesma, né, o diâmetro da minha tubulação é o mesmo, a minha velocidade é a mesma no ponto 1 e no ponto 2. Então, V1 é igual a V2, esses termos, né, vão para zero. E também a gente não tem diferença de altura, então Z1 é igual a Z2. Então, esses termos também vão para zero. Então, o que a gente encontra aqui? A minha perda de carga menor vai ser igual a P1 menos P2 dividido pela massa específica. Tá? Então, P1 sobre 2 dividido por ρ. Lá no vídeo que eu deixei para vocês, eles dão a perda de carga, né, na forma de altura de carga, ou seja, a perda de carga na unidade de comprimento. Tá? Para a gente obter a perda de carga em unidade de comprimento, a gente precisa dividir aqui pela gravidade. Tá? Então, em unidade, né, de comprimento, eu vou chamar aqui de H, a nossa, né, essa altura de carga seria P1 menos P2 dividido por ρg. Tá? Bom, a gente vai trabalhar, né, com a nossa perda de carga aqui nas unidades, né, de metro quadrado por segundo ao quadrado. Eu posso dizer que essa diferença, né, de P1 menos P2 é o quê? Se eu tenho aqui, né, essa diferença de alturas, vou chamar aqui de ΔH, então essa pressão, né, P1 menos P2, eu posso falar que é o ρg vezes o ΔH. Tá? Como eu tenho aqui dividido ainda por ρ, esse ρ ele vai cortar, então o meu HLM vai ser igual a gravidade vezes essa minha diferença de alturas aqui, né, no meu manômetro. Tá certo? Bom, então o que a gente pode fazer? Né? A gente pode variar essa vazão, tá? E determinar então qual que é a minha perda de carga menor, esse meu HLM, tá certo? Somente multiplicando a gravidade por essa diferença aqui de alturas. A gente tem que lembrar também, né, que o HLM ele vai ser igual a F vezes o L equivalente sobre D vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Tá? Então, se eu quero determinar, né, o valor de L equivalente sobre D, o L equivalente sobre D vai ser igual ao HLM vezes 2 dividido pelo F vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Então, dessa forma,
a gente consegue encontrar aqui o L equivalente sobre D. Então, eu tenho aqui alguns dados, tá, de vazão, tá? Então, a gente variou aqui a vazão. Eu tenho o diâmetro da tubulação, que é de 2,5 centímetros. Eu posso calcular a área dessa tubulação. Eu já dei aqui para vocês também a rugosidade relativa, né, o E sobre D, que é 0,0006. Então, se eu tenho a vazão, né, e tenho o diâmetro da tubulação e tenho a área, eu consigo calcular aqui a velocidade do meu fluido, tá? E com a velocidade, né, e as propriedades, né, de massa específica e viscosidade do meu fluido, eu consigo calcular aqui o número de Reynolds. E com o número de Reynolds, a gente consegue calcular o valor de F. Como que a gente consegue calcular esse valor, né, do fator de atrito? A gente tem que lembrar lá da mecânica dos fluidos, né? A gente tem aquela equação para o cálculo do fator de atrito e a gente pode utilizar aquela equação utilizando, né, a função atingir meta e encontrar aqui então os valores de F. Tá? Aqui eu tenho a diferença de altura no manômetro, tá? Então aqui eu tenho ΔH. Tá? Com o ΔH, eu consigo calcular o HLM, e com o HLM e o valor de F, eu consigo calcular aqui, então, o L equivalente sobre D para cada uma dessas vazões. Tá? Bom, o L equivalente sobre D, ele é um valor fixo, né? Ele independe da vazão. Então, ele provavelmente aqui, ele vai dar valores muito próximos. O que a gente pode fazer é encontrar, então, um valor médio, tá? Para o L equivalente sobre D. Bom, um outro experimento bem semelhante pode ser realizado para a gente determinar o fator de atrito de uma tubulação, tá? Na verdade, né, aquele gráfico do fator de atrito em função do número de Reynolds. Então, eu tenho aqui uma tubulação. Essa minha tubulação, ela tem, né, um comprimento aqui L, tá? Que para esse caso aqui vai ser de 2 metros. E eu tenho aqui, né, duas tomadas de pressão, tomada 1 e tomada 2, né? Então, a distância entre esses dois pontos é de 2 metros. E a gente tem aqui, então, uma diferença de pressão que pode ser determinada por essa diferença de alturas ΔH. Bom, então se a gente fizer, né, a mesma equação de energia, né, a energia no ponto 1 menos a energia no ponto 2 vai ser igual à nossa perda de carga HL, então o HL ele vai ser igual, né, ao G vezes o ΔH. Tá? E a gente tem que lembrar que o HL ele vai ser igual a F vezes o comprimento da tubulação L dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, né, se eu quero aqui o valor de F, o meu F ele vai ser igual ao HL, que é o G ΔH, né? Esse diâmetro vezes 2 vai passar aqui multiplicando, então 2 vezes o diâmetro dividido por LV ao quadrado. Tá? Então, essa é a nossa equação do fator de atrito. Tá? Então, conhecendo, né, essa minha diferença de alturas, eu consigo, então, determinar o meu fator de atrito. Né? Além da diferença de alturas, eu preciso aqui da velocidade. Bom, então eu tenho aqui uma tabela, tá, com a vazão, tá, em metros cúbicos por segundo, o diâmetro da minha tubulação, que é o 2,5 centímetros. Eu consigo aqui calcular a área, né, como eu tenho então a vazão, eu consigo calcular aqui a velocidade. Tá? Com a velocidade, eu consigo calcular aqui o meu número de Reynolds. Bom, e como eu falei para vocês, né, aqui eu tenho a diferença de alturas para cada uma das vazões, né, então seriam dados experimentais. Eu altero a vazão e eu tenho aqui qual que é a diferença de alturas. Com essa diferença de alturas, eu consigo calcular o HL. Né? Lembrando que o HL é o quê? A gravidade vezes
o ΔH, que é a diferença de alturas. E com o HL, né, o G ΔH, eu consigo calcular o fator de atrito, né, o G ΔH, que é o HL, a velocidade que eu também tenho aqui, eu consigo então calcular o fator de atrito. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter números de Reynolds e vou ter o fator de atrito. Tá? Então, o que vocês precisam fazer é traçar, então, né, um gráfico aqui do fator de atrito. E aqui é o número de Reynolds, né, que seria a gente montar, né, aquele diagrama de Moody, que a gente utilizou bastante lá em mecânica dos fluidos. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Né? Ele vai, provavelmente vai ser alguma coisa assim, né? Tá? Então, vocês precisam então fazer esses cálculos e traçar aí esses gráficos, certo? Então, na aula de hoje, tá? Vocês não vão precisar fazer os relatórios, tá? Vocês vão precisar preencher, né, essas tabelas e traçar esse gráfico, né, do F em função do Reynolds, né? E aqui para os joelhos, né, para os cotovelos 90 graus, calcular aqui qual que é o valor do L equivalente sobre D para os cotovelos, tá? Aqui no caso, né, lembrando que esse L equivalente, né, ele é para 20 joelhos, tá? Então depois vocês vão ter que fazer aí a relação, né, porque esse HLM, né, que a gente tem é para 20 joelhos, né? Então teria que ter um 20 aqui multiplicando, tá? Para vocês encontrarem aí o valor, né, para somente um cotovelo, tá certo? Então vejam também, né, o vídeo que eu deixei lá para vocês, que tem esse experimento, né, para encontrar o L equivalente sobre D, tá? Para o joelho 90 graus. Façam os cálculos preenchendo aqui as tabelas no Excel. Tá? E aí vocês podem mandar também a planilha do Excel que vocês fizeram os cálculos. Tá certo? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.